Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta semana da oitava do Natal. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Você é muito importante para nós. Obrigado por essa caminhada que fizemos juntos ao longo deste ano. Feliz Natal mais uma vez, neste tempo em que celebramos o nascimento do Salvador. No programa Ponto de Encontro desta semana, nós teremos a participação de Dom José Gislon, nosso bispo diocesano, e também do Padre Leonardo Inácio Pereira, nosso coordenador de pastoral. Vamos falar sobre a bonita caminhada da Diocese de Caxias do Sul, que celebra 90 anos em 2024. Comunhão, participação e missão, em sintonia com a caminhada sinodal. Confira! Dom José, a Constituição Dogmática Lumen Gentium, Luz dos Povos, sobre a Igreja, publicada em novembro de 64, no seu número 4, ela vai descrever a Igreja como um povo unido pela unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E nós estamos envolvidos num processo de sínodo, um processo sinodal que o Papa Francisco convocou lá em 2021 e a gente está no meio de todo este processo. Como ele nos ajuda a ser igreja? Bom, primeiramente, Felipe, eu penso retomando a questão da lumingência do Concílio Vaticano II, precisamos sempre ter presente que o Concílio representou também um passo muito importante na vida da Igreja, diante de toda uma realidade de uma humanidade que sofreu uma grande mudança, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. E o Papa João XXIII era um homem do mundo diplomático que tinha residido em vários países, como núncio da Santa Sé e tudo mais, tinha se envolvido muito na Segunda Guerra Mundial, principalmente na defesa dos perseguidos, etc. Ele viu toda essa realidade humana ferida pela violência da guerra, por todo esse contexto que afetou praticamente toda a humanidade. E ele, quando ele assumiu como Papa, justamente ele tendo presente toda essa caminhada da Igreja, ele pôde perceber e colocou no seu projeto de governo que a Igreja precisava, sim, dar uma nova resposta diante de uma mudança que estava acontecendo em toda a sociedade. Definir o papel da Igreja e a missão da Igreja no mundo diante desse novo contexto histórico que se vivia no mundo. E diante disso, ele convocou então o Concílio Vaticano II, que assustou muita gente quando foi convocado, mas ao mesmo tempo levou as pessoas a refletirem sobre e definirem ou refletirem sobre a caminhada da Igreja. Era uma igreja onde se olhava do ponto de vista hierárquico. Às vezes o povo de Deus, o sacerdócio comum dos batizados, não era muito levado em consideração. A presença dos leigos na igreja como meros espectadores, não participantes, ativos, protagonistas da missão da igreja. E o concílio justamente ele trouxe isso, e trouxe com muita força, né? Esse termo, principalmente igreja, povo de Deus. E essa igreja, povo de Deus, ele trouxe toda uma nova dimensão no ser igreja, onde os leigos, não só pessoas batizadas, participantes da vida de uma igreja, ou assistindo à caminhada da igreja, mas membros ativos da igreja, povo de Deus. Exercendo as lideranças, né, ministérios, etc. Então, isso deu uma vida nova à igreja como um todo, né, a própria questão de poderem se expressar liturgicamente na própria língua, a participação na missa, as respostas. Quer dizer, você não ia mais assistir a uma celebração eucarística, você ia participar de uma celebração eucarística. E isso mudou muito na vida da igreja. A questão da catequese, toda essa realidade, digamos, onde os leigos deixaram de ser meramente espectadores para se tornarem protagonistas. O conclave escolheu um papa latino-americano, né? Justamente o cardeal Bergoglio, aqui da América do Sul, é um jesuíta de formação, digamos, teológica, acadêmica, pastoral, um homem que era, digamos, arcebispo cardeal de uma grande diocese, da grande Buenos Aires, que conhecia toda a realidade de uma igreja, digamos, das periferias, né, onde envolvidas lideranças, todo esse contexto
essa caminhada da igreja latino-americana que fez desde, né, do primeiro encontro no Rio de Janeiro, depois temos Puebla, temos, digamos, antes temos Medellín, depois Santo Domingo, depois justamente Aparecida, todos esses documentos que marcaram muito a igreja latino-americana. E ele percebe que a igreja, dentro desse contexto histórico como um todo, a realidade do cristianismo da Europa, da igreja na Europa, as novas igrejas, digamos, da Ásia, da África, acho que todo esse contexto que vive a humanidade como um todo, e essa corrente migratória hoje que perpassa todos os continentes, né, são pessoas também que trazem na bagagem uma riqueza espiritual e das igrejas de onde vêm, mas também de outras culturas, de outras religiões. Mas a igreja tem que continuar sua missão no mundo nesse contexto. E o Papa Francisco, olhando tudo isso, olhando também essa realidade do mundo em mudança, toda essa parte da salvaguarda da criação, ele começa a preparar a igreja para ser uma igreja em saída, que ele pontuou desde o começo, uma igreja missionária, uma igreja de portas abertas, uma igreja acolhedora, né, uma igreja que sabe ser mãe, né, uma igreja que tem o rosto, né, do pai, mas também um coração de mãe na realidade do povo de hoje. E em cima disso ele prepara a igreja para celebrar o sínodo. E começa justamente ouvindo as bases. Né? Ouvindo as bases, envolvendo também os leigos e leigas. Esse sacerdócio comum da igreja. E foi tão bonito, porque embora prejudicada pela pandemia, de certa forma, na caminhada preparativa e tudo mais, mas na primeira assembleia do sínodo que aconteceu agora em outubro, nós vimos o quanto foi importante a participação de homens e mulheres, de diáconos permanentes, de religiosos, religiosas, os leigos, as leigas, não só meros espectadores do sínodo, mas participantes ativos da Assembleia Sinodal, podendo votar, manifestando opiniões, tudo isso. Eu creio que aqui eu acho que é um momento para rendermos graças a Deus. Porque é um momento em que nós, como igreja, nos colocamos na escuta de Deus, mas também abrimos o nosso coração para deixar que o Espírito Santo ilumine os nossos passos. De igreja, povo de Deus, a caminho da casa do Pai. Porque se nos fecharmos na nossa autossuficiência, nós perdemos, por assim dizer, o fio condutor da nossa história e o fio condutor de que trabalhamos no projeto de Deus, não no projeto humano. Porque a igreja não nos pertence, nós somos parte da igreja. Né? E a igreja tem uma missão que é anunciar o reino de Deus, anunciar o evangelho, viver a sua ação missionária no mundo em todos os momentos da sua história. Nós passamos, a igreja continua com a sua missão. E nós sim, eu acho que cada um de nós pode ser protagonista no seu tempo e nesse momento, na caminhada da vida da igreja, como aconteceu ao longo desses 2000 anos. Mas para isso nós devemos somar com a igreja, nos sentirmos igreja. Porque se nós estamos na igreja, mas não nos sentimos igreja, ou queremos ser uma igreja independente, com o nosso pequeno grupo, nosso pequeno movimento, nós acabamos fragilizando a caminhada da igreja e, acima de tudo, nos segregando dessa caminhada de comunhão da igreja. E eu aprendi com os ensinamentos de São Francisco, que também era um momento muito conturbado da Idade Média, né, toda a questão das cruzadas e tudo mais. E São Francisco deixou um grande legado de comunhão, né? Num tempo que tinha tantos grupos que questionavam o papado, queriam reformar a igreja, e ele começou justamente ouvindo o crucificado, o Cristo despojado da cruz. Mas ele também peregrinou de Assis a Roma, a pé, para pedir ao Papa se podia viver o Evangelho no seu tempo, e ele queria viver o Evangelho justamente em comunhão com o sucessor de Pedro. Eu penso que essa é uma grande lição que Francisco deixou para todos nós, né? A gente caminhar, dar pequenos passos, mas caminhar juntos. Porque às vezes nós queremos voltar ao passado, em vez de ter um olhar de esperança em relação ao futuro, de caminharmos juntos. E eu acho que isso é muito forte, né? Lembrando também de toda a dimensão, os desafios dos apóstolos de Cristo, de Jesus, que convidou-os, preparou-os para a missão, e alguns deles também tiveram o desafio de querer voltar
abandonar a caminhada com o Senhor e voltar, digamos, para as redes, para os barcos, para a banca de imposto, porque às vezes a proposta do Evangelho que Jesus fazia era uma proposta difícil. E sempre foi e sempre será. Porque requer uma abertura de coração, assimilar os valores do Evangelho e acolhê-los na vida e na missão, nos passos de dia a dia. Eu penso que esse é o grande desafio também para todos nós que somos igreja na realidade de hoje do terceiro milênio. Sermos, primeiramente, povo de Deus a caminho da casa do Pai. E assim nós vamos chegando ao fim do primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta oitava do Natal, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul, nesta oitava do Natal. Nós temos a companhia, a presença do nosso bispo diocesano Dom José Gislon e também do nosso coordenador de pastoral, Padre Leonardo Inácio Pereira. Eles participaram do programa Razões da Fé, que foi ao ar no domingo, dia 24 de dezembro, pela Rádio Miriam Caravaggio, a rádio da Diocese de Caxias do Sul, e partilham conosco sobre a história, a vida e também a caminhada da nossa Diocese de Caxias do Sul. Confira! O Papa, na Evangelii Gaudium, que é o seu primeiro documento do seu pontificado, ele nos ajuda a compreender sobre a dignidade dos católicos. No número 102 ele vai dizer o seguinte: a imensa maioria do povo de Deus é constituída por leigos. Ao seu serviço está uma minoria, os ministros ordenados. Cresceu a consciência da identidade e da missão dos leigos na Igreja. Embora não suficiente, pode-se contar com um numeroso laicado, dotado de um arraigado sentido de comunidade e de uma grande fidelidade ao compromisso da caridade, da catequese e da celebração da fé. E o processo sinodal, essa primeira Assembleia do Sínodo, no relatório de síntese, reafirma bastante a questão da dignidade batismal. Padre Léo, como ajudar o povo de Deus, ou seja, a Igreja, a compreender a sua dignidade batismal? Bom, primeiramente, eu gostaria de partilhar uma experiência que eu tive esses dias visitando os enfermos de uma paróquia daqui da nossa diocese. Passei a tarde visitando os enfermos que são visitados pelo senhor Celso Bernardi, lá da paróquia São Marcos de Otávio Rocha, e me ajudou muito essa experiência. Por quê? Porque aquelas montanhas daquela paróquia, aquelas terras, aquelas produções todas, aquelas propriedades e aquelas pessoas que vivem lá, a gente muitas vezes nem imagina, né, a quantidade de pessoas que estão até nas suas casas sofrendo por causa da doença, por causa da idade. E essa visita, uma coisa tão simples e que acontece todo mês por parte deste ministro da comunhão eucarística, me ajudou a refletir sobre o papel dos leigos, que é tão fundamental.
Quer dizer, uma pessoa que tem consciência de que ela é amada por Deus, uma pessoa que tem consciência de que ela é membro da igreja, membro de uma família, de um corpo eclesial, ela se dispõe a servir. É o caso desta pessoa que me acompanhou nestas visitas e como foi importante para aquelas pessoas idosas e doentes receberem a Eucaristia, a unção dos enfermos, a presença do sacerdote, enfim. Eu estou partilhando porque a mim fez muito bem para poder me dar conta de que naquelas montanhas, naqueles lugares assim com difícil acesso, o povo de Deus, ele vai, ele serve, ele se dispõe a colocar-se a serviço desses irmãos que estão tão necessitados. Então, eu entendo que para que o povo de Deus possa compreender a sua dignidade enquanto membro da igreja, enquanto pessoas que estão vivendo a dimensão batismal, eu creio que é importantíssimo 3 aspectos, eu ressalto aqui. O primeiro, para termos a nossa identidade fortalecida, aliás, a gente só pode dialogar com alguém quando a gente sabe quem a gente é. Quando a gente tem uma identidade, a gente sabe que nós somos assim, nós não somos assado, nós temos essas características, somos desta forma, não é? E quando temos os 3 vínculos de comunhão conscientes na nossa mente e no nosso coração. O primeiro vínculo que a Unitatis Redintegratio nos apresenta, que é o Concílio Vaticano II nos apresenta, o vínculo da fé. Quando nós rezamos o creio, nós estamos professando uma fé comum. Uma fé que é professada por todo o povo de Deus. Nós cremos em Deus que é Pai, que ama, em Jesus que é o Filho de Deus, nós cremos no Espírito Santo, na igreja, nós cremos na comunhão dos santos, né? Então, esse vínculo da fé, ele é fundamental. A gente precisa ter consciência disso. E não muitas vezes, como fazemos, rezar o creio assim, simplesmente como uma fórmula pronta, né? Na verdade, é uma fórmula que carrega em si 2000 anos de história, né? Então, nós professamos esta fé. Essa é a nossa identidade, temos esta fé. O vínculo dos sacramentos. Nós nascemos no batismo, nós nos alimentamos da Eucaristia, é a fonte, o ápice da nossa vida cristã, a Eucaristia. E, finalmente, o vínculo da comunhão. Nós, quando somos batizados, muitas igrejas têm esse costume, né? Tem na sua arquitetura a pia batismal logo na porta da igreja, exatamente para dizer-nos que, quando nós somos batizados, nós nos tornamos membros desta família. Mergulhados no sangue do Cordeiro, nós fazemos parte desta grande família que é a igreja. Então, para que as pessoas possam ter esta consciência, eu acredito que precisamos, enquanto igreja, fortalecer esses 3 vínculos. O da fé, o da vivência sacramental e também o da comunhão. Comunhão com o Papa, como dizia Dom José, comunhão com o bispo, comunhão com os sacerdotes, mas comunhão também com os irmãos da mesma comunidade que nós fazemos parte. Quais são os principais desafios pastorais da nossa Diocese de Caxias do Sul? Bom, eu penso que um pressuposto para a gente pensar a evangelização é olhar um pouco a realidade que estamos inseridos. O Dom José há pouco nos fazia um mapeamento, assim, da realidade da nossa diocese, as diversas culturas, os diversos grupos humanos aqui presentes, as diversas realidades sociais, econômicas que a gente vivencia, né? A gente conhece, enfim. E também a dimensão religiosa. Eu lembro que uma vez uma pessoa chegou aqui em Caxias e foi numa igreja e ela ficou sentada naquela igreja durante meses no mesmo lugar. Ela ia todos os dias todos os domingos na missa e num determinado momento, depois de alguns meses, ela tomou a iniciativa de ir falar com o padre. E ela disse assim: padre, olha, eu vim aqui uns 5, 6 meses, sentei-me sempre no mesmo lugar. E nunca alguém apareceu para me perguntar quem eu era.
né? Então, essa é uma realidade que nos chama muito atenção, porque a evangelização, ela implica a totalidade do ser que é evangelizado. Então, quando alguém se deixa tocar pela palavra de Deus, ela se deixa tocar na sua inteireza. Então, no seu intelecto, nos seus sentimentos e também na sua vivência relacional. Nesse mapeamento que Dom José nos falava, alguns elementos são bem interessantes de serem ressaltados, porque nós temos em torno de 980 comunidades na nossa Diocese de Caxias do Sul, aliás, 980 igrejas. Comunidade é diferente de igreja, né? A gente acha que muitas vezes ter a igreja significa ter uma comunidade ali. Mas nós sabemos que existem muitas fazendas, até nos interiores do nosso campo, onde a família tem a sua capela, mas ali não existe uma comunidade com diversas famílias que se reúnem para alimentar a sua fé. Tem aquela família que sustenta. Então, eu penso que dos grandes desafios hoje é nós aprofundarmos o que significa evangelizar. Porque o Papa Francisco, nos seus documentos, especialmente naquele primeiro que foi carreira solo, né, a Evangelii Gaudium, porque o primeiro mesmo ele escreveu junto com o Papa Bento XVI, Lumen Fidei, né, exato. Então, mas o primeiro próprio do Papa Francisco, ele vai trabalhar assim de forma belíssima o que significa evangelizar, que é anunciar a palavra, deixar-se tocar por esta realidade e deixar que esta palavra seja capaz de transformar a realidade que circunda. Algumas pessoas pensam que evangelizar é simplesmente comunicar uma palavra com unção, com poder, com autoridade, mas não é só isso. Evangelizar significa permitir que aquela palavra comunicada ela tenha uma força transformadora da pessoa, transformadora da sua família e da sua realidade. Então, o primeiro desafio que eu diria que para a nossa igreja, não só a nossa diocese, é nós valorizarmos a evangelização enquanto tal. Porque nem sempre, a dimensão da tradição ela é fundamental, mas nem sempre eu ter nascido num berço católico significa que eu seja católico e entenda a vida da comunidade como é uma comunidade, uma igreja, com aqueles 3 vínculos que no bloco anterior eu partilhava. Um primeiro desafio é talvez uma purificação no que significa evangelizar. Segundo ponto que eu acho que é essencial é que as nossas comunidades, e esse é um desafio para toda a nossa igreja, mas para a nossa diocese também, é que as nossas comunidades sejam espaços de acolhida. O Sínodo vem trabalhando muito essa realidade, né, do acolhimento. Como nós acolhemos os irmãos. Né? As pessoas, aqui deu o exemplo daquela moça que ficou tantos meses sentando-se no mesmo lugar, até para mostrar para as lideranças daquela comunidade que ela existia. Né? Então, a questão do acolhimento, um desafio tremendo nos tempos de hoje. Que não é só receber na igreja e entregar o folheto da missa. Acolher significa saber o nome, a cor do olho, a gente ter uma proximidade, saber dos problemas que essa família está enfrentando. Conhecer o tom de voz. E por isso é realmente exigente. A evangelização, quando toca, ela toca tudo, né? E eu diria ainda um terceiro desafio, e assim eu concluo, tem muitos outros, mas eu destacaria esses 3, é como ser comunidade. Como a gente pode ser comunidade a serviço dos pobres. Porque o Papa Francisco, ele logo que assumiu o seu pontificado, ele disse assim: eu quero uma igreja pobre para os pobres. Então, como nós, enquanto comunidade de fé, podemos ter esse olhar
para os mais necessitados. Porque talvez não seja o mais necessitado, pode ser aquele que não tem o que comer, não tem onde morar, não tem um trabalho, mas também pode ser aquela pessoa que está com depressão, que está sozinha, que está abandonada, que está num lar, num asilo, ou está num espaço de acolhimento do governo, né? Então, como que essa comunidade ela tem o olhar para esta realidade que é uma realidade querida por Jesus. Ele quer olhar para estas pessoas com especial atenção. E assim nós vamos concluindo o programa Ponto de Encontro desta oitava do Natal, essa última semana do ano. Agradecendo a você pela sua companhia e pela sua audiência ao longo de todo 2023. Pedindo as bênçãos de Deus e a intercessão de Nossa Senhora de Caravaggio, rainha e padroeira da nossa diocese, por você e pela sua família. Queremos agradecer à TV Canção Nova Rio Grande do Sul pela cedência deste espaço e também ao nosso bispo diocesano Dom José por acreditar na comunicação no processo de evangelização. Um feliz ano novo, um feliz 2024, que seja um ano de bênçãos. Agradeça ao Senhor por este ano que está concluindo e também peça as luzes do Espírito Santo pelo ano que vai começar. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro. Feliz Ano Novo!